Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se por um acaso você está chegando por aqui hoje, permita-me me apresentar bem brevemente. Meu nome é Sheila Almendros, eu sou jornalista e o GC Creator e eu faço conteúdos para a internet desde 2008. Hoje eu quero estrear por aqui um novo quadro e ele vai se chamar Livros que foram adaptados para o audiovisual. Eu já falei timidamente sobre esse assunto lá nas minhas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram, e por lá eu já falei sobre filmes e séries como, deixa eu ver aqui, A Amiga Genial, Matéria Escura, Gente Ansiosa, Uma Questão de Química, e hoje eu quero falar especificamente sobre um livro que virou filme, que eu também já fiz um breve comentário por lá. E eu vou ser muito honesta aqui que eu não tenho o hábito de criticar obras negativamente, enfim. Quando eu não gosto de uma leitura ou de um filme, eu simplesmente não indico em nenhuma das minhas redes. Mas esse aqui, ele foi um sentimento tão agridoce na minha vida que eu vou precisar falar. Eu amei o livro, e eu odiei o filme. Se você por um acaso não conhece ainda essa obra de Taylor Jenkins Reid, eu vou te contar. De todos os livros da autora que eu já li, e na verdade eu já li todos os livros da autora desde então, O Amores Verdadeiros foi o que mais me impactou, foi o que trouxe a minha paixão pela autora. Acredito eu que se hoje eu ler todas as obras da Taylor, possivelmente essa opinião pode mudar. Provavelmente algum outro livro pode me trazer esse sentimento de uma forma mais profunda, até mesmo porque esse foi o meu primeiro contato com a autora. Mas partindo do princípio que eu já li todas as obras dela no decorrer dos anos, vamos deixar assim como está. Então, Amores Verdadeiros, até então, é o meu livro preferido da autora. Aqui nós temos a história de Emma. A Emma, ela é casada com o grande amor da sua vida. E eles vivem uma vida literalmente de altas aventuras. Eles vivem viajando e eles passaram a fazer isso como um trabalho. Eles registravam as suas viagens e assim ganhavam o pão deles com isso. E o Jazz, que é o marido da Emma, certo dia ele sai de casa para fazer um trabalho solo. Só que nesse meio tempo, ele sofre um acidente e o helicóptero onde ele está viajando desaparece e nunca ninguém encontra o seu corpo. A partir daí, a gente acompanha um período longo da Emma que vive o seu luto de uma forma muito profunda. E ela passa de uma maneira muito devagar, em doses muito homeopáticas, a reescrever a sua vida. Então, ela larga tudo para trás e volta para sua cidade natal. E com o tempo, ela acaba se permitindo se apaixonar novamente. E é aí que o Sam entra. O Sam, ele é um colega de escola que sempre nutriu sentimentos por Emma, só que ele nunca expressou isso, até mesmo porque a Emma sempre foi apaixonada pelo Jazz, que também era lá da época da escola. Todo mundo estudava junto. E muito devagar, o Sam consegue se reaproximar da Emma e a Emma decide dar uma chance a esse relacionamento. E quando finalmente Emma e Sam estão muito bem juntos, eis que ressurge o Jazz. O Jazz ele foi reencontrado vivo e a vida da Emma volta a ficar de cabeça para baixo de novo, porque ela acaba não sabendo o que fazer. Afinal de contas, ela teve que forçadamente enterrar os seus sentimentos pelo então seu marido morto. E agora ela estava finalmente vivendo um novo relacionamento que ela demorou muito para se permitir. Enfim, eu contando aqui para você, pode ser que pareça uma história muito simples, apenas uma história de romance, mas é aí que o diferencial de Taylor Jenkins Reid entra, porque essa mulher consegue fazer de uma história simples algo tão arrebatador que você sai do livro, você termina a sua leitura completamente sem fôlego e querendo ler muito mais dessa autora. Até mesmo porque a Taylor Jenkins Reid ela consegue desenvolver personagens que, além de ser muito cativantes, eles também nutrem em você uma empatia surreal. Até mesmo os personagens secundários, aqueles que nessa história em questão são responsáveis por
trazer a Emma de volta à vida, dando conselhos altamente importantes para a personagem, eles também conseguem nutrir em você sentimentos maravilhosos, enfim. É uma história em que todos os personagens envolvidos são extremamente cativantes e necessários. Não há personagens que se tornariam completamente irrelevantes nessa história. Um outro ponto que eu acho muito importante ressaltar aqui é que durante a minha leitura eu fui cada vez mais tendo a impressão que eu estava lendo um spin-off do filme Náufrago. Se você por um acaso estava dando um rolê lá na Lua e não sabe do que se trata esse filme, é aquele do Tom Hanks que o avião dele cai e ele fica preso numa ilha. E aí ele transforma uma bola de vôlei chamada Wilson em seu melhor amigo, enfim. A todo momento parecia que a Emma era aquele personagem da Ellen Hunt que fazia o papel da esposa do Tom Hanks. Era como se a gente estivesse sendo apresentadas para a versão da história da Kelly, que é a personagem da Ellen Hunt. Então toda aquela intensidade de sentimentos foi muito bem colocada pela autora durante todas as páginas do livro. A gente realmente sentia o luto da Emma, a gente realmente sentia a enorme dificuldade que ela tinha de se resgatar, de reescrever a sua própria história, aquela que ela já tinha começado a escrever ao lado do seu marido. A gente também sentia toda a angústia das pessoas que estavam em volta da Emma, o quanto eles estavam preocupados com a falta de reação dela. E aí entra o filme e a grande decepção que ele foi. E eu me arrisco a dizer que a Taylor Jenkins Reid, por ela não ter tido envolvimento algum com a adaptação desse filme, e isso são coisas tiradas somente do fundo da minha cabeça, que depois do fiasco que foi essa adaptação, eu acredito que o resultado desse filme culminou para que ela se envolvesse completamente na adaptação de Daisy Jones and the Six. Mas isso aí é uma história para um outro vídeo. Eu até tentei por um tempo acreditar que a culpa de eu não ter gostado desse filme foi justamente o tamanho da expectativa que eu coloquei diante dessa adaptação. Estávamos falando até então do livro que eu mais gostava da autora. Eu fiquei extremamente empolgada quando anunciaram que eles iam transformar essa história num filme. E eu acreditei que eles trariam para a história todo o drama desenvolvido aqui nessas páginas. E isso não aconteceu. Para vocês terem uma ideia, e olha, eu não sou de adotar esse tipo de frase para julgar alguma coisa, tá? Mas esse filme, ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele foi pro cinema, acho que ele ficou uma semana aqui na minha cidade, em cartaz. Depois ele foi pro Prime, e eu assisti no Prime. E para vocês terem uma ideia, eu queria assistir esse filme de novo antes de gravar esse vídeo para vocês, e ele não existe mais em lugar nenhum, nem para alugar esse filme existe. Então eu vou falar sobre ele de acordo com as poucas coisas que eu ainda me lembro, porque no final das contas o que eu mais lembro desse filme, infelizmente, são os sentimentos horríveis que esse filme nutriu dentro de mim. Mas eu acho que o desastre de Amores Verdadeiros, o filme, ele já começou pela escolha do elenco. Eu vou pegar minha colinha aqui. Nós tivemos ali no trisal a Philippa Soo, o Simu Liu e o Luke Bracey. Luke Bracey. De todos eles, eu conhecia o Simu Liu e o Luke Bracey. A Philippa Soo, depois eu vi que ela tinha feito outros filmes, mas ai, até me dói o coração falar isso, mas que falta de carisma que foi, tanto da Philippa quanto do Simu e do Luke Bracey, que eu nem acho ele tão ruim assim, mas faltou um molho, sabe? E aí, pegar uma história em que o seu coração foi tocado de tantas maneiras e ver que ele foi transformado em uma comédia romântica muito barata, e assim, barata eu digo de baixo orçamento, porque realmente pareceu um baixíssimo orçamento investido ali. Foi uma
uma decepção muito grande. Mas pensando aqui em todos os detalhes, e eu não tô falando nem de forma técnica, longe de mim isso, eu sou uma mera jornalista. Pegar uma história que tinha ali como uma temática principal a reconstrução de uma mulher depois de viver um tempão em luto e transformar tudo isso em uma comédia romântica, sei lá, foi uma coisa completamente sem propósito. Fora que os ganchos principais deste enredo aqui foram deixados completamente de fora. O roteirista responsável por essa adaptação achou de bom tom deixar isso pra lá. Resumidamente, o filme ele tirou toda a profundidade do livro. Eles simplesmente transformaram a história num draminha raso e previsível. E é justamente as nuances de cada personagem, aquelas que eu falei lá no começo, principalmente os conflitos da Emma, eles praticamente desaparecem na narrativa do audiovisual. Enquanto a autora se preocupou em mergulhar a fundo nas emoções dos personagens, principalmente da protagonista, toda aquela complexidade, principalmente na mensagem da autora de que o amor ele pode ser muito mais complexo do que a gente imagina e também um pouco contraditório, isso foi deixado todo de lado. E por último, e eu acho que o mais importante de tudo, faltou química entre os personagens. E isso definitivamente não me convenceu. No livro, você sente realmente que as decisões da Emma têm um peso, uma densidade muito importante para a história. Já o filme ele transforma essa densidade numa coisa, sei lá, como se fosse simplesmente um triângulo amoroso sem sal. Eu até ia falar sobre uma outra obra que foi adaptada para filme na Netflix, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque eu acho que eu me estendi demais aqui na minha revolta. Então, se você por um acaso gosta de temas de vídeos assim, me conta aqui nos comentários, porque assim eu fico sabendo que vocês gostaram e faço muito mais vídeos assim. E também, se você chegou aqui agora, não esqueça de me seguir aqui, ativar o sininho, deixar um like, participar nos comentários, etc, 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 ok? E é isso, você pode me encontrar também no meu blog, phdenselalq.com e nas redes sociais, @phdenselalq. Te vejo no próximo vídeo, até lá!